Meus irmãos, domingo da Reforma Protestante. E como eu gosto de fazer, eu tentei trazer um tema específico dentro da teologia protestante para a gente discutir em comemoração a essa data que, como eu disse na oração, é tão importante para nós. O aborto na história da teologia protestante. O que há de singular, o que há de específico na tradição dos reformadores sobre esse assunto para melhor esclarecer essa questão? A questão do aborto é uma questão muito cara aos evangélicos e, por razões diametralmente opostas, também a certa ala da política contemporânea. Os evangélicos e protestantes são majoritariamente pró-vida. Alguns admitem alguma exceção em casos de abuso, de má formação fetal, de risco de vida da mãe, mas majoritariamente as igrejas evangélicas e protestantes são a liderança do movimento pró-vida. No entanto, muitas vezes nós discutimos esse tema na arena política, até com base em bons argumentos, com base em ciência, em filosofia, mas sem a devida atenção às discussões sobre esse tema na nossa história de 500 anos. E por essa razão, a gente precisa discutir os temas da doutrina social e moral protestante com maior atenção àqueles que vieram antes de nós. Por isso, nessa EBD, em que a gente celebra a Reforma Protestante, é nela e nos frutos dela que vamos tomar como base para essa nossa exposição. Em recente matéria da BBC, não sei se alguém viu essa matéria, alguém chegou a ler essa matéria? Não? Essa matéria é de junho, da BBC. Sugeriu-se que a oposição evangélica ao aborto seria uma novidade surgida na década de 70, por influência do famoso Francis Schaeffer. O Político.com, que é um jornal digital americano, vai além, sugerindo que não só os evangélicos brancos não se importavam com a questão do aborto, mas seu objetivo verdadeiro era a manutenção da segregação racial, da qual a agenda anti-aborto seria apenas um instrumento. De fato, nos anos que antecederam Roe versus Wade, e Roe versus Wade, para quem não sabe, é a decisão da Suprema Corte americana que, em 1973, instituiu o aborto como um direito legal nos Estados Unidos. Essa decisão perdurou até 2022, quando a mesma Suprema Corte revogou esse entendimento. É interessante que, se a gente observa o posicionamento evangélico nos anos que antecederam essa grave decisão da Suprema Corte americana, de fato parece que o movimento evangélico estava flexibilizando e relativizando a sua histórica oposição ao aborto, quando, em 1973, em reação a essa decisão, que surge, enquanto reação política, o movimento evangélico como uma reação a essa decisão da Suprema Corte americana. Mas, como já dito, esse posicionamento evangélico e protestante carece muitas vezes da devida atenção à nossa história, a ponto de haver surpresa para muitos, como quer a BBC, ao descobrir que João Calvino, Martinho Lutero, puritanos como William Gould, Thomas Goodwin, teólogos do século XX relevantes como Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, trataram desse tema e se posicionaram com clareza sobre essa questão do aborto. Então, vamos tratar da questão no século XX. Nos anos que antecederam essa decisão da Suprema Corte americana, como eu falei, os evangélicos tinham começado a adotar uma postura um pouco mais tolerante e menos incisiva em relação à questão do aborto. Em 1968, 5 anos antes da famosa decisão da Suprema Corte norte-americana, a revista Christianity Today, que era uma revista, em tradução literal, Cristianismo Hoje, uma revista bastante relevante nos Estados Unidos, publicou uma edição justamente sobre o tema do aborto e da contracepção, em que vários dos seus autores, teólogos evangélicos renomados, admitiam e flexibilizavam a oposição ao aborto na igreja. Inclusive, Bruce Waltke,
que é um famoso biblista protestante, publicou um artigo em que negava que o Antigo Testamento tratasse o feto como uma alma. E considerando que a alma é o princípio da vida, abrindo margem para se considerar que aquilo que está no ventre da mulher não é uma vida plenamente humana, como é a vida do ser humano nascido. E essa edição da revista Christianity Today, em especial esse artigo de Bruce Waltke, é citado pelos críticos dos evangélicos contemporâneos, com a matéria da BBC, como uma suposta evidência de uma mudança abrupta no posicionamento evangélico, causada apenas por interesses políticos escusos. E a situação é ainda mais crítica em 1971, quando a Convenção Batista do Sul, nos Estados Unidos, publica uma decisão na sua reunião anual amplamente pró-escolha. A Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos vai dizer: nós convocamos os batistas do Sul a trabalharem por legislação que permita a possibilidade do aborto sob condições como estupro, incesto, evidência clara de deformidade fetal grave e evidência cuidadosamente constatada da probabilidade de dano à saúde emocional, mental e física da mãe. A gente está em 1971. A Igreja Batista dos Estados Unidos se posicionando num posicionamento bastante pró-escolha, em que mesmo considerações relativas à saúde emocional poderiam justificar a eliminação da vida intrauterina. A Igreja Episcopal, 5 anos antes, também publicou uma decisão muito parecida. E o que é mais surpreendente, a Igreja Presbiteriana Ortodoxa, na década de 70, tratou esse assunto e o seu comitê ficou dividido. A maioria publicou um relatório pro-vida, mas Paul Woolley, que era membro do corpo docente do famoso Westminster Theological Seminary, escreveu o relatório minoritário, negando que a Bíblia tratasse desse assunto. Ele argumentava que o relatório majoritário era racionalista e seguia uma lógica com tendências católico-romanas. E o que é mais interessante é que tanto a Igreja Presbiteriana Ortodoxa quanto o Westminster Theological Seminary são dissidências da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos e do Seminário Teológico de Princeton no auge da controvérsia fundamentalista liberal. A Igreja Presbiteriana Ortodoxa, por entender que a sua origem, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, havia tomado partido dos liberais, dissentiu, criando uma nova denominação, e o Westminster Theological Seminary, a mesma coisa, saiu do Seminário Teológico de Princeton por entender que eles haviam tomado partido da ala liberal. Ou seja, é uma denominação e um seminário que tem a sua origem na oposição ao liberalismo. E mesmo aqui a gente vê alguma flexibilização e tolerância a esse mal que é o aborto. Numa honrosa exceção, a nossa denominação, o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, no ano de 62, tratou desse assunto e disse: quanto ao controle de natalidade, considerando que a família é uma instituição de caráter sagrado, resolve que o controle da natalidade por processos abortivos é pecaminoso por atentar contra uma vida já formada. Uma decisão ainda vigente na nossa denominação. Então percebam, chegando ali na década de 70, sobretudo nos Estados Unidos, começa a haver uma flexibilização na teologia evangélica quanto ao grave mal do aborto. Uma exceção é a nossa denominação, que se manteve firme sem entrar em eventuais nuances e excepcionalidades que justificariam o ato do aborto. Então, esse é o cenário que antecedeu a decisão da Suprema Corte Americana. Ao que parece, a própria comunidade evangélica, cedendo à pressão social e política ocorrida ali nos Estados Unidos naquela época, começava a flexibilizar a oposição ao aborto. Mas, retrocedendo no tempo, ainda no século XX, a gente vai ver que isso, na verdade, não corresponde à tradição protestante em geral quanto a esse tema, que até então, até a metade da década de 50, era bastante firme e rigorosa na sua oposição à questão do aborto e em tratar esse ato como um grave pecado.
Em 1920, a Conferência Anglicana de Lambeth, Lambeth é a conferência da Igreja Anglicana que ocorre a cada 10 anos para tratar de temas doutrinários e morais. Em 1920, a Conferência Anglicana não só condenava o aborto, mas inclusive o controle de natalidade. 10 anos depois, em 1930, numa mudança de entendimento histórica, a Conferência de Lambeth vai aprovar o uso de contraceptivos, sendo a primeira decisão institucional protestante a se manifestar favoravelmente ao uso de métodos contraceptivos. No entanto, mesmo essa decisão histórica sentiu a necessidade de manifestar a sua aversão à prática pecaminosa do aborto. Karl Barth, talvez o teólogo protestante mais influente do século passado, classificou explicitamente o aborto como assassinato. Dietrich Bonhoeffer, outro muito influente, fez o mesmo. Barth, no volume 3 da sua obra Dogmática da Igreja, publicada em 1951, ele vai dizer o seguinte: quem destrói a vida em germinação mata um ser humano e assim se envolve na monstruosidade de decidir a respeito da vida e da morte de um semelhante, cuja vida é dada por Deus e, portanto, como a sua própria, pertence a ele. Calbart vai ainda além e, ao comentar sobre a tradição jurídica anterior, concorda com a tipificação do aborto como crime de assassinato, na segunda citação. O período medieval tinha toda a razão nas suas pressuposições ao considerar e punir o aborto como assassinato. A gente está aqui na década de 50. Dietrich Bonhoeffer, que é um teólogo que foi muito relevante no século passado, e ele é conhecido, para quem não sabe, por participar, ele era alemão, vivia ali no auge da Alemanha nazista, ele é conhecido por participar de um complô para assassinar Adolf Hitler. E por causa disso, ele foi preso e martirizado no ano de 1945, logo semanas antes da morte do próprio Hitler e do fim da Segunda Guerra Mundial. Dietrich Bonhoeffer, olha que coisa curiosa, né? Porque a vida dele é muito interessante. É uma evidente tensão, porque se trata de um pastor que, ao mesmo tempo, participou de um complô para assassinar Adolf Hitler. Isso é algo crítico, né? Mas, por outro lado, as circunstâncias históricas em que ele vivia e a gravidade do que fazia Adolf Hitler nos leve a entender um pouco por que ele tomou uma decisão tão radical. Mas mesmo ele, capaz de participar de um complô para assassinar um homem, ao se posicionar sobre o aborto, fala: a destruição no útero materno é uma violação do direito à vida, que Deus concedeu a essa vida por nascer. Trazer essa questão sobre se estamos aqui tratando já de um ser humano ou não é uma total confusão. O fato evidente é que Deus certamente desejava criar um ser humano e que esse ser humano, por nascer, foi deliberadamente tolhido de sua vida. E isso não é nada menos do que assassinato. Então vejam, parece que até a década de 60, a teologia protestante era muito clara e sem nenhum medo de ser objetivo e direto e incisivo em relação a esse mal, ao considerar o crime de aborto, o pecado de aborto, como o equivalente a assassinato. No que diz respeito à lei civil, inclusive ao posicionamento de Karl Barth, não só esse ato é pecaminoso, como deve ser tipificado como crime de assassinato também pela lei civil. Então, parece haver uma ruptura muito brusca do entendimento da teologia protestante, ali por volta da década de 50, em que esse ato sempre foi considerado de uma maneira e súbita e abruptamente começou a entrar no seio da igreja uma flexibilização. Acho que eu joguei no grupo da igreja aquele artigo que eu escrevi sobre a influência de John D. Rockefeller na teologia liberal do século passado. E eu cheguei àquele artigo justamente ao estudar esse tema aqui do aborto. Por quê? Lendo o posicionamento da teologia protestante ao longo dos séculos, percebi que em meados da primeira metade do século XX, do nada, a coisa começou a mudar. E quando a gente vê, meus irmãos,
o consenso moral, histórico, mudando muito rapidamente, você pode ter certeza que tem muito dinheiro envolvido, como de fato houve, né. O mundo atual não é diferente. Tem nenhuma ONG dessas, abortistas, LGBTQIA+, etc e tal, todas elas têm muito e muito dinheiro de fundações internacionais, como a própria Rockefeller, Fundação Ford, Fundação Bill e Melinda Gates, Fundação do Warren Buffett, Fundação Open Society de George Soros. É muito dinheiro envolvido. Então essas coisas, não só patrocínio na causa, mas inclusive influência em políticos, presidentes, ministros de Supremas Cortes e por aí vai. Pois bem, então a gente tem uma tensão ali no século XX. Até a década de 50 parece que havia um posicionamento e a coisa começou a mudar. Mas o que a história da teologia protestante tem a nos dizer sobre isso? De que maneira a gente pode classificar o consenso dos reformadores sobre esse tema, se há que há um consenso? Será que há uma linearidade entre a teologia protestante histórica e o posicionamento de Barth, Bonhoeffer, ou é esse segundo momento de flexibilização que estaria mais de acordo com a nossa tradição? Antes disso, a gente precisa dar uma breve palavra sobre a história do debate sobre a questão do aborto na teologia cristã como um todo. E tem uma passagem fundamental que vai influenciar toda a história da reflexão teológica sobre essa questão, e vocês vão abrir aí em Êxodo 21, versículos 22 a 25. Eu vou ler primeiro na NVI, depois alguém em voz alta vai ler na versão que a gente tem aí, para a gente comparar. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Mas se houver danos graves, a pena será vida por vida, e por aí vai. Alguém, por favor, em voz alta, leia o mesmo versículo aí nessa tradução que a gente tem nos escaninhos. Vocês perceberam a diferença? Na NVI fala, e ela der à luz prematuramente. Na versão que está aí, especialmente de aborto. Mas olha isso que cria aí, nessa tradução. For causa de que aborte, mas não houver dano sério. Havendo dano sério, é o versículo seguinte, e etc e tal. Parece que nessa tradução aí, a primeira colocação não está tratando aquilo que é chamado como equivalente a uma vida humana. Não havendo dano, houve aborto, mas não havendo dano, é só uma multa que paga. Ou seja, a lei de Italião, vida por vida, não parece ser aborto. Ou seja, nessa interpretação, nessa tradução, a própria Bíblia faria a distinção entre, pelo menos um momento ali da vida em que o aborto, a interrupção daquela vida, não seria o equivalente ao assassinato, à morte de uma vida humana. Vocês perceberam atenção nessa leitura? Aí tenta, seguindo uma outra interpretação, fala, não está tratando de aborto. Parto é tudo. Nasceu, se converta. Não havendo dano maior, essa multa. Essa extensão que esse versículo coloca para nós. Como resolver isso? E aí, a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, vai traduzir da seguinte maneira. Ali, ó. Óbvio que eu não estou lendo em grego, mas eu estou. Em grego é o que está aqui. Se os homens lutarem, fingirem a mulher que está grávida, e seu filho sair sem estar completamente formado, aquele responsável pelo dano será multado.
O valor será conforme o marido da mulher impuser. E estiver completamente formado, ele dará vida por vida. Então vocês percebam o que a Septuaginta está fazendo aqui. Ela vai introduzir dois momentos distintos da gestação. Então a tradução da Septuaginta resolve, ou tenta resolver esse problema, introduzindo uma distinção que vai influenciar toda a tradição moral cristã posterior. A distinção entre o feto formado e o feto não formado. Isso vai influenciar, inclusive, Agostinho. Então, muitos da tradição cristã vai distinguir um momento anterior em que aquele feto ainda não teria alma e, portanto, não seria vida, não plenamente humana. E um momento posterior em que o feto já está plenamente formado. Existia um debate na teologia cristã entre duas correntes sobre em que momento a alma seria infundida no ser humano. A corrente traducionista, que vem de transmissão, que vai dizer que a alma é transferida dos pais ao filho. E a corrente criacionista, que vai dizer que não. A alma humana ela é criada diretamente por Deus a partir de um momento posterior. Isso vai gerar uma certa margem de dúvida para se definir em que momento exatamente a alma é inserida no feto. E para Agostinho e boa parte da tradição cristã, haveria um momento em que aquele feto não formado, que ainda não tem a forma humana, ainda não tem uma alma humana. E, portanto, embora seria um pecado matá-lo, não seria um pecado equivalente ao homicídio. Essa é a interpretação que vai influenciar boa parte da tradição cristã, inclusive Agostinho de Hipona. Mas então, o que os reformadores disseram sobre esse assunto? Lutero, ele não escreveu nenhum texto especificamente sobre a questão do aborto, mas ele faz menção a esse tema em alguns de seus escritos. Ao discutir o casamento de Abraão e falar do bem da procriação, ainda na idade avançada de Abraão, ele vai apresentar uma breve, mas incisiva condenação ao aborto. Ele vai dizer: quão grande é a perversão da natureza humana! Quantas meninas há que evitam a concepção, que matam e expelem pequenos fetos, embora a criação seja obra de Deus. Em outra ocasião, ele inclui uma tentativa de aborto numa lista de grandes pecados cometidos por uma de suas empregadas. Ele vai dizer o seguinte: ela atraiu vários homens para si e engravidou de um deles. Ela pediu a leite que é criada para pular em seu corpo a fim de matar o feto. Ela se livrou por causa da misericórdia de Kate. Kate era sua esposa, Catarina Vambora. Do contrário, ela jamais trairia alguém novamente, a menos que acabasse a água do rio Elba. Ou seja, Lutero mostra uma revolta contra uma de suas empregadas que tentou promover um aborto. E ele disse que ela só se livrou do juízo da condenação pela misericórdia de sua esposa, porque se dependesse dele, a punição viria, no melhor estilo de Lutero. E ele chega a considerar aqueles que induzem abortos por negligência como assassinos e parricidas. Calvino também se posiciona sobre esse assunto. E ele facilita ainda mais a nossa vida, porque ele faz uma exegese dessa passagem de Êxodo que a gente colocou aqui, Êxodo 21, 22. E como vai ficar claro, os reformadores e a tradição protestante em geral, ela não se interessa por essa distinção entre feto formado e feto não formado. E, portanto, é uma tradição especialmente incisiva na condenação ao ato do aborto, mais incisiva do que a tradição anterior. Então, comentando nessa passagem de Êxodo 21, Calvino ele tem uma intuição bastante curiosa até, que talvez contraria a nossa própria intuição. O que é mais grave? Matar uma criança nascida ou uma ainda não nascida? O que é mais grave? Onde há um agravante? Qual é a tua opinião? Fora ou dentro? Calvino ele tem uma intuição muito curiosa. Ele vai dizer o seguinte:
Se parece mais horrível matar um homem em sua própria casa do que em um campo, porque a casa de um homem é seu lugar de refúgio mais secreto no útero antes de vir à luz. Então ele tem uma lógica bastante interessante. Assim como invadir a casa de alguém de seu local torna o ato mais hediondo e mais agravante, para Calvino é a mesma coisa. No lugar em que o feto deveria ser considerado mais seguro, torna-se por isso ainda mais agravante matá-lo. No seu local mais seguro, torna-se ainda mais atroz e hediondo matá-lo. Ou seja, não só Calvino equipara o pecado de aborto ao crime de assassinato, como ele coloca um agravante ainda, tornando o caso ainda mais grave. Então ele deixa clara a sua opinião. Aborto é assassinato. No comentário ao livro de Jó, ele escreve: na verdade, vemos aqui como Jó fala das crianças pequenas. Quando ele fala de crianças abortadas, se quisesse apontar que quando Deus coloca a criatura humana no útero da mãe, não há nenhuma alma. Mas sabemos que a criança já é conhecida no útero de sua mãe, que Deus sopra nela uma alma e que com certeza a semente da vida se faz presente. Então, nos nossos reformadores, há um posicionamento muito claro. Ao contrário do que sugere a BBC, há 500 anos de reflexão protestante sobre esse assunto, numa voz uníssona e muito clara. Não só Lutero e Calvino expressavam sua condenação ao aborto nos termos mais rigorosos, como eles também são conhecidos por condenar todo o ato contraceptivo. Calvino, ao interpretar a passagem de Onã, em que ele deveria assumir a esposa do seu falecido irmão, lhe dar filhos, mas que ele se recusa em fazê-lo, deixando sua semente cair na terra, Calvino vai dizer que aquele ato de Onã é um ato monstruoso e um crime imperdoável. Ou seja, não só eles são muito rigorosos contra o ato do aborto, como também contra a contracepção. Então veja, a gente viu no início uma narrativa corrente na mídia de que os evangélicos não interessavam nesse tema até 1970, quando um filme do Francis Schaeffer fez todo mundo mudar de opinião. Alguns vão dizer ainda que isso, na verdade, é um instrumento para a verdadeira intenção do ativismo evangélico, que é a segregação racial. Mas, na verdade, o que a gente percebe é que nos anos que antecederam aquela decisão da Suprema Corte, que há com a tradição protestante. Não há um alinhamento, não há uma continuidade com a tradição moral protestante. Muito pelo contrário. Isso serve para nos ligar no alerta de como muitas vezes questões sociais, políticas e ideológicas fazem a gente flexibilizar e tolerar atos que sem essa pressão a gente jamais toleraria. E hoje a gente vive circunstâncias muito parecidas em relação ao ativismo, certos ativismos morais no mundo atual, em que, no curso de 3 anos, a elite ocidental não sabe mais o que é um homem e o que é uma mulher. E a gente, muitas vezes, se deixa levar, ainda que sutilmente, por essas influências e flexibiliza aquilo que sempre foi claro e que nunca deveria deixar de ser. Então, fica suficientemente demonstrado, assim, entendemos, que a questão do aborto se tornar uma questão política e social relevante no mundo ocidental, os teólogos e igrejas protestantes, embora nunca tenham escrito extensamente sobre esse tema, eles não o fizeram não porque não tinham posicionamento, mas porque isso nunca foi controverso. Passou a ser ali em meados do século passado. A teologia protestante, fruto da reforma protestante, ela se distingue, na verdade, por um posicionamento distintamente pró-vida e um desinteresse nas nuances que parte da tradição cristã tinha até então, como a distinção entre feto formado e feto não formado. Não só
ao completo desinteresse nessas nuances, nessas flexibilizações, o posicionamento é muito categórico e incisivo, e no caso de Calvino, inclusive, ele acrescenta um agravante. Então, esse tema nunca foi completamente ignorado pelos evangélicos até a década de 70, como propõe a narrativa da mídia. E, mais uma vez, essa flexibilização que é a decisão da Suprema Corte norte-americana nos serve de alertas de como fatores políticos, sociais e ideológicos podem e muitas vezes influenciam a nossa teologia. Portanto, a flexibilização dessa posição não parece ter sido um desenvolvimento orgânico e natural da doutrina. Antes, tratou-se de uma ruptura brusca com a tradição protestante e reformada. Então, meus irmãos, é fundamental, ao discutirmos questões efervescentes no mundo atual, que nós tenhamos atenção àqueles que vieram antes de nós. E é por isso que todo mês de outubro nós separamos um dia para lembrar daqueles que vieram antes de nós, daqueles que, identificando os problemas da sua geração, disseram: não, isso aí é ruptura, isso aí não tem nada a ver com o que a tradição cristã pensa. E fizeram um movimento de retornar às verdadeiras origens. Por isso, é fundamental usarmos a data de hoje para a gente refletir, não só no pensamento, mas na coragem daqueles que vieram antes de nós e não temeram enfrentar os desafios respectivos de sua época, como Martinho Lutero, como João Calvino, uma geração inteira depois deles. Amém? Alguém quer fazer algum comentário ou pergunta?